Namastê. Namastê. Chegamos na de atendimento de cura energética das aversões. E quem melhor falou sobre aversão foi Buda. Quem mais explicou, quem melhor explicou sobre aversão foi Buda. Inclusive esse é um termo que é usado no budismo, né? Então, o Buda ensinou que a gente sofre por apego, por aversão e por ignorância. Então, toda base de sofrimento ou é apego, ou é aversão, ou é ignorância. Então, a gente sofre quando a gente sente aversão. A gente sofre quando a gente sente aversão por uma pessoa, por coisas, por alimentos, por cheiros, né? Por tudo aquilo que a gente fala que eu não gosto, a gente gera a sensação de sofrimento. Não gosto daquilo, e cada vez que a gente coloca essa vibração, a gente conecta o sofrimento. Isso é desenvolvido por nós mesmos, né? Ao longo da nossa vida, essas preferências, que é como a Anu falou, por alimentos, pessoas, experiências. Só que é isso, a gente não pode esquecer que, fundamentado em um nível de ignorância que a gente tem, justamente porque a gente também está num processo de desenvolvimento, né? De saída da ignorância, de evolução desse espírito. Então a gente não pode considerar, é o que a gente sempre fala, a gente tem que tomar um cuidado com aquilo que a gente gosta demais e usa isso como um argumento para achar que aquilo é o nosso caminho, que aquilo é o mais adequado para a gente. E na grande maioria das vezes o mais adequado, o que a gente mais precisa é daquilo justamente que a gente sente mais aversão. E por isso que uma das práticas dentro do budismo é exatamente você comer uma comida e você fazer essa alimentação durante pelo menos 10 refeições que você recebe com uma comida que você não sabe qual é. Nos monastérios eles treinam assim, e você tem que comer essa comida, independente se você gosta ou não gosta, porque é isso que eles falam. Na verdade, isso é totalmente relativo e essa é uma prática para você quebrar este julgamento. E você só quebra o julgamento se você faz a prática também sem nenhum tipo de apego nem aversão. Se você não dá valor, então o gosto ou não gosto, você tem que cessar, né? Então esse treinamento ele é feito justamente para superar o sofrimento. Então, e que é gerado através desse sentimento de aversão. Então o ensinamento deles é: sente-se com o seu desconforto. Então se mantenha com o seu desconforto, fique com o seu desconforto. Então, as opções que eles dão é: ou você vai embora, ou você fica e resolve essa questão. Você tem dois caminhos, né? Ou você foge disso e vai embora, como a gente percebe muitas pessoas fazendo dentro da caminhada, não dando conta do desconforto, deixando a mente entrar com todos os julgamentos, critérios, punições, ou você fica e resolve isso até o fim. Então, no monastério você vai para resolver suas questões, então você fica. Então você tem várias práticas: meditar em lugares desconfortáveis, em temperaturas desconfortáveis, sentir cheiros que são desconfortáveis. Com sons desconfortáveis, com condições desconfortáveis, porque a gente acha que a gente precisa de um mundo ideal para começar a prática espiritual. Então, isso tudo seria o básico, só para a gente conseguir quebrar esse lugar de acreditar que a gente precisa de determinadas coisas, né? Então, porque o fim não é um fim, na verdade, o fim dessa sensação, o fim desse julgamento, né? Você ficar ali até isso cessar, até isso acabar e você esgotar e perceber que isso é ilusório, para que então você possa realmente começar a trilhar o caminho. Porque até então você não vai estar trilhando, você vai estar só buscando viver sensações gostosas e viver experiências que aliviem o seu sofrimento de forma momentânea. Então você ir até o fim, porque depois que você acostumou, você come 10 vezes aquela mesma comida, você passa a ver que na verdade aquele não gosto passa a gostar, você passa de fato a gostar daquela comida, aí você troca e você vai indo.
A partir do momento que você já não tem mais isso, você se torna alguém que está preparado para realmente trilhar um caminho numa forma muito mais ampla, não só com relação aos alimentos, porque você percebe que agora você tem condições de lidar com muitas situações desconfortáveis. E sofrer significa, num nível, a insatisfação com as experiências com as quais a gente vive. Então, quando a gente compreende que as nossas expectativas elas são baseadas em carências emocionais, a gente começa a entender que essas carências são geradas porque são carências que não foram saciadas. E a gente entra nas tramas de como sair, né, desses nossos conflitos emocionais. Então, se desejo e apego ele for extinto, o sofrimento ele deixa de fazer parte da vida. Então, para a gente liberar a causa do sofrimento, a gente precisa liberar apego e aversão. E para liberar apego e aversão, a gente tem que conhecer nossos apegos e aversões. A gente tem que liberar a ignorância. A ignorância é aquilo que nos impede de olhar para isso, entender isso, que nos impede de entender os valores que a gente está dando para os objetos, que são esses valores que acabam gerando insatisfação e acabam gerando aquilo que a gente acha que é sofrimento. Porque a gente tem estudado bastante, a gente sabe que sofrimento nem é isso, né? Mas a gente entende como sofrimento. A gente usa a palavra sofrimento para representar a nossa insatisfação. E essa é a base do caminho do meio, como a gente citou aqui falando de Buda, né? O que a gente escuta muito, né? Equanimidade. Exatamente isso, trilhar o caminho do meio é você não se permitir mais ser guiado nem por aquilo que você está fugindo, nem por aquilo que você está correndo atrás como um louco, achando que aquela é a solução da sua vida. Porque ambas as direções, elas não são reais. São jogos que a sua mente, né, está fazendo com você. Ela está te guiando através das ilusões. Então, a cura energética das aversões, esse atendimento, ele tem o objetivo justamente de ativar em nós essa consciência fora de tudo isso, para que a gente possa realmente ter a visão clara daquilo que a gente está. Na verdade, tudo aquilo que a gente tem apego, ela está só numa outra polaridade do que a gente tem aversão. Então, a gente precisa realmente estar preparado para lidar com tudo isso e não ser jogado para as direções opostas. Então, a cura energética das aversões vai trabalhar em nós e ativar em nós essa consciência do caminho óctuplo, né, que eles falam, que é um caminho que fala das 8 verdades. Então, a primeira verdade é a compreensão correta. Compreensão correta, ação correta, pensamento correto, a fala correta, o esforço correto. É muito importante a gente pensar nisso, que a gente acha que tudo tem que ser fácil, gostosinho, né? Então, a gente tem que ter o esforço correto, o modo de vida correto, compreensão, atenção plena correta e o foco correto. A concentração correta. Então, essas são as 8 verdades: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. 8. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente acaba tendo uma base inabalável de determinação, que é a nossa motivação. A gente está ali realmente determinado, a gente realmente entende por que a gente quer e para onde a gente quer ir, né? E por que a gente quer o que nós queremos agora, né? E esse nosso querer, ele tem base agora a consciência. Ele tem base em algo que de fato é verdadeiro, é sólido, e não essas flutuações do nosso ser, que elas estão totalmente embasadas em ignorância, é o que a gente está falando. O esforço para a gente não desanimar tem que ser constante. Então, o que é que te dá base? As 8 verdades, que estão relacionadas com todas as escrituras sagradas, que é o que a gente está muito aprendendo na formação. Através dessas 8 verdades, a gente chega no autoconhecimento, né? E a gente consegue liberar apegos e aversões e ignorância.
Então, isso faz com que a gente tenha essa motivação de continuar se esforçando, de continuar praticando. Então, é muito comum a pessoa chegar dentro do trabalho e ela chega na ignorância dela querendo resultado em um dia, né? Ela pode até ter o resultado, mas ela vai se agravar de novo. Por quê? Porque a ignorância dela, os apegos, as aversões vão gerar todos os problemas que trouxeram ela aqui atrás de cura. Ou até pessoas que já estão há um tempo nesse processo, chega uma hora que falam assim, né? Ai meu Deus, mas eu tô cansado, quando é que tudo isso vai acabar? Então também é uma ignorância, porque é o que a gente tem falado muito. Na verdade, isso não acaba nunca. E quando você tem o entendimento que esse é o processo, essa é a caminhada, que ela não tem um fim, enquanto você não integrar isso e está muito tranquilo e tendo esses pilares totalmente sólidos, você vai entender que na verdade não tem como. Esse final, ele não faz sentido para a sua trajetória. Porque você está entendendo que a sua felicidade, ela está em um lugar. Mas quem está te dizendo isso é a sua ignorância. Você não sabe o que é felicidade ainda. E a felicidade não está nesse lugar, né? Aqueles que trilharam o caminho, que se libertaram, que atingiram moksha, que chegaram na realização, né? Que são autorrealizados. Autorrealizados é aquele que não depende absolutamente de nada para estar nessa integridade, né? Estar bem, pleno, feliz, livre. Então, eles nos indicam o caminho, eles explicam para a gente através das escrituras como chegar lá, porque nós não podemos achar que a gente tem condições de chegar em um lugar que a gente nem conhece, né? Através da nossa ignorância, que a nossa ignorância pode nos guiar, que a nossa felicidade está ali naquela sensação, ou no vício de uma sensação ou da outra, em um apego, em uma aversão. Isso é bom, isso é ruim, né? Então, por isso que é muito importante a cura energética das aversões, ela ajuda a gente a sustentar justamente, a liberar essas distorções que fazem com que a gente desista da sustentação da ação correta. É bom a gente lembrar que por isso que a gente tem as práticas em toda a tradição. Então a cura energética, ela funciona como uma sadhana, como uma prática que vai transformar o seu padrão de vibração, que é o que as práticas fazem. Por isso que a gente sustenta junto. Então a ideia das aulas, desses mini cursos, quando você vem entender tudo isso e fazer a cura energética em cima disso. Porque só saber o conceito, teoricamente, não tá difícil de saber. A gente consegue acessar as escrituras, a gente acha lá todos os textos e a gente consegue ler, a gente consegue entender. Mas não Só interpretar. que a gente não consegue interpretar, a gente não consegue acessar a profundidade que significa esse conhecimento no nível energético. De experiência. Por isso tem que ser transmitido por um campo, né? E com a cura energética você realmente mudar esse seu padrão que está te impedindo de sustentar as ações, que é o mais importante. Porque a gente sabe de um monte de coisa e a gente tem aquela sensação de que a gente não tem força para continuar, que é o que a gente está falando. É muito difícil, porque eu estou cansado, isso é demais, isso eu não sei, talvez isso não seja para mim, acho que isso é muito radical. Todas essas falas e essas sensações que a gente tem é porque justamente a gente não está conseguindo conectar todas as partes. O esforço para a gente não desanimar, ele tem que ser constante. A gente costuma desistir quando alguma coisa se mostra para a gente, estando além das nossas possibilidades imediatas. A gente tem que entender, a gente falou hoje também sobre isso bastante, que nas nossas possibilidades imediatas, eu ainda não conheço o caminho. Ela não existe para mim. Então eu vou ter que aprender isso. O desafio chega e eu preciso, através do desafio, aprender algo novo. Então, se eu identifico que eu não tenho ainda essa resposta, que eu não tenho essa possibilidade imediata e que eu não posso imediatamente atender a minha expectativa de sair do conflito, de sair do sofrimento, eu desisto, né? Então, é importante a gente compreender que o erro faz parte, que o ter que aprender faz parte. Isso é você sustentar essa força, né, de não desistir, de não desistência.